O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, para você me ajudar. Vejam bem, é comum que quem preside a Eucaristia partilhe a palavra. E a gente precisa muito da unção do Espírito. Porque está tudo bem, ninguém é dono da verdade. O padre também não. É alguém que rezou os textos, aprofundou um pouquinho na palavra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai dando a direção. Então eu queria que você me ajudasse na tarde de hoje. Eu queria partilhar um pouquinho com vocês. Eu confesso que eu estou me sentindo hoje um pouco inseguro. Engraçado. Não sei se é porque eu estou aqui diante do Padre Geraldo, a pessoa que eu tenho um respeito tão grande e tudo. Mas que bom que você me ajude também, tá? Para a gente partilhar um pouquinho daquilo que a gente rezou. Espero que a gente consiga viver essa experiência. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã que reza conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, quebrando toda a ação do demônio, toda força negativa que deseja tirar a nossa paz. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui vivendo essa experiência tão bonita, a experiência de um encontro com o Senhor, mas de maneira muito especial, acolhidos pela nossa mãe, a Senhora da Conceição. Quero agradecer a Deus a vida do Padre Geraldo, que nos acolhe na tarde de hoje. Quero agradecer a Deus a vida de cada leigo, de cada leiga que acredita nesse jeito bonito de ser igreja. Que bom que você veio, Deus lhe pague. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs,
nós estamos hoje celebrando o 4º dia da nossa novena. A imagem que eu fiquei rezando hoje pela manhã é uma imagem que nos ajuda a rezar. Imaginemos uma escada com os diversos, claro, temos o primeiro patamar, o segundo, o terceiro, e hoje nós estamos no 4º patamar, o 4º degrau. Mas é claro que o objetivo é chegar no encontro final com a grande festa da nossa padroeira. E nós queremos de fato viver essa experiência. E é bonito esse jeito de ser igreja, porque cada padre que preside, ele coloca um pouco da sua espiritualidade, do seu jeito de crer, partilhado com a comunidade. E essa é a grandeza da nossa igreja. Cada um traz um pouco daquele que ele reza, daquilo que ele acredita, mas todos nós apontamos para o Senhor. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, nós nos alegramos na tarde de hoje. Por quê? Esse tema que hoje é a proposta da nossa paróquia, ele nos ajuda sim, mas é um tema que tira a gente do lugar comum. E por sinal até muita coisa para a gente conversar aqui. Eu pensei alguma coisa nesse sentido, porque o tema é: a missão libertadora denuncia, anuncia e testemunha o Cristo libertador. Muita coisa bem de guardar, né? Mas eu queria pegar a partir do testemunho. Vejam bem, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos passando um período difícil. Nós precisamos ter dentro de nós uma certeza bonita. A Igreja Católica, ela precisa, com urgência, deixar de falar tanto e descer para a categoria do testemunho. Mas entenda, isso serve para todos, para todas. É missão de todos nós, dos padres, dos leigos, de todos aqueles que acreditam nesse jeito bonito de ser igreja. Nós precisamos sim testemunhar Jesus Cristo, gritar o evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho. Nós falamos muito e fazemos pouco. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa missão é uma missão de todos aqueles e aquelas que fazem parte do povo de Deus, que recebeu a graça do batismo. Nós vamos evangelizar com o nosso testemunho, nós vamos evangelizar com o nosso jeito de ser, nós vamos evangelizar com a nossa maneira de agir. Por isso esse tema se torna tão atual e tão importante. Por quê? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos pregar o apostolado da bondade. Precisamos deixar o Senhor falar através do nosso testemunho. É isso que faz a diferença. As pessoas estão sedentas, desejosas de ver uma igreja viva, uma igreja que consegue evangelizar a partir do testemunho. E aí, olha, queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós procuramos viver assim, nós, com certeza, vamos anunciar. Mas, padre, anunciar o quê? Anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por esse mundo fazendo o bem, que entrega a sua vida para que todos possam ter alegria de viver. Mas nós também, claro, anunciando a boa nova de Jesus Cristo, automaticamente nós vamos também denunciar aquilo que não condiz com a nossa vivência espiritual. Por isso nós precisamos de pedir para o Senhor
na tarde de hoje, que Ele nos ajude a entrar nesse movimento, um movimento de testemunhar, um movimento de anunciar, e daí sim, claro, com esse grande movimento, nós vamos viver a experiência também de denunciar aquilo que não condiz com o reino de Deus. E aí, pensando um pouco nesse tema, eu fiquei imaginando, claro, a proposta bonita do Papa Francisco, que convida toda a igreja a ser uma igreja de comunhão e participação. A partir do momento que Francisco assume o pontificado, ele se coloca numa atitude de alguém que deseja abrir as portas da igreja. Uma igreja, claro, tão falada em saída, uma igreja com as portas abertas, uma igreja como se fosse um hospital de campanha, onde todos, todas somos acolhidos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos permita viver esse entusiasmo, essa alegria, sabe, de uma igreja viva, de uma igreja que de fato aponta para algo mais. Agora, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos sim viver essa experiência a partir do testemunho de Maria. Como assim? Vejam bem, ela nos ensina a viver uma experiência de uma igreja que se coloca a serviço, de uma igreja que dá testemunho. Logo que ela recebeu o chamado para ser a mãe do Divino Mestre, ela se coloca numa atitude de serviço. Ela vai visitar a sua prima Isabel. Pensemos na tarde de hoje, que exemplo bonito Maria nos deixa. E esse exemplo, ele é um exemplo que motiva a igreja a ser uma igreja servidora, a ser uma igreja que se coloca ao lado daqueles que estão, claro, excluídos dessa sociedade. E aí, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos sim um horizonte muito bonito a ser seguido. Que Maria, sabe, nos ajude a viver uma fé madura, uma fé desejosa de abrir esperança para tantos que perderam a esperança. E rezando hoje pela manhã também, pensando em algo para partilhar com vocês, eu recordei de uma história tão simples, pequena, mas que ajuda a gente a rezar. Aquele pequeno beija-flor que, vendo a floresta em chamas, ele vai com pequenas gotas, fazendo aquele caminho, tentando apagar o fogo. E depois, claro, os bichos maiores perguntaram: olha, você está fazendo todo esse movimento, levando pequenas gotas para apagar o fogo. Você acha que você vai conseguir? E ele nos ajuda a rezar quando ele diz: olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando aquilo que eu consigo. Aí eu fiquei pensando hoje que nós cristãos precisamos ser também portadores dessa boa nova, levar gotas de esperança, levar gotas de alegria, levar gotas de justiça, levar gotas de humanidade para essa grande floresta que é o mundo, e que está em chamas, e que precisa do nosso compromisso, precisa do nosso testemunho. Que o Senhor nos conceda de fato essa graça. E aí, no Salmo nós cantamos:
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Que o Senhor nos ajude a levar gotas de misericórdia, de perdão, de esperança para toda a humanidade. Depois nós ouvimos esse texto tão bonito que nos ajuda a rezar. Quando nosso Senhor questiona, assim, a nossa espiritualidade. Desculpa meu jeitão de pensar, mas no final da sua vida, você não vai ser julgado por quantos terços você rezou, não. Você não vai ser julgado por quantas missas você participou, não. Que isso, padre? Sim, os terços, as missas, são formas de você alimentar a sua mística, a sua espiritualidade. No entardecer da nossa vida, irmão Geraldo, nós não vamos ser lembrados se a gente rezou o breviário, se a gente celebrou tantas missas, não. O Senhor vai perguntar o bem que fizemos ou deixamos de fazer. A nossa oração, ela tem que ser traduzida na ação concreta, no jeito de viver. Padre Zezinho diz algo que sempre me ajuda a rezar. Ser igreja dentro da igreja é fácil, difícil essa igreja lá fora. Difícil essa igreja lá na sociedade, quando você tem que tomar uma decisão. E quando você precisa ser de fato um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Então é importante a gente avaliar, sim, a qualidade da nossa fé. Precisamos sim pensar que no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer. Isso é algo muito sério. Serve para todos e para todas. No entardecer da vida, seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer. E aí o Senhor nos apresenta algo muito simples, concreto. Ele fala de um homem que construiu a casa sobre a rocha. Jesus, ele tem uma intuição maravilhosa. O que significa construir uma casa sobre a rocha? Significa que é muito mais exigente, que nós precisamos de ter uma espiritualidade alicerçada sobre essa rocha, que é Jesus. Por isso ele diz que a casa que foi construída sobre a rocha, ela vai sim passar pelas diversas tribulações. Ele coloca aqui a chuva, coloca as enchentes, os ventos. Pensemos na nossa casa espiritual. Quantas provações, quantas tribulações, mas a casa que está alicerçada na rocha, ela não vai cair. Mas ele fala sim que esse é o homem prudente, esse é aquela que tem uma espiritualidade madura, uma espiritualidade que nos move para fazer o bem, para transformar a sociedade. É a espiritualidade que mostra que essa é a missão também libertadora. Mas entenda, ele diz também de um homem que construiu a casa sobre a areia. É uma espiritualidade que a gente sabe, ela não tem um fundamento. Por isso, a partir do momento que ela passa por uma grande tribulação, aí ele coloca a chuva, as enchentes, também os ventos, essa casa vai cair. Eu queria muito que você me ajudasse a rezar na tarde de hoje, e que a gente pudesse pensar, onde que nós estamos alicerçando a nossa casa? Será que a nossa casa está sendo alicerçada em Jesus? Porque a partir do momento que eu vou colocar o alicerce da minha casa em Jesus, essa casa vai permanecer firme. E aí, para terminar, eu lembrava assim dessa imagem de uma casa construída sobre a rocha, daquele texto de São Paulo, na carta aos Gálatas, do capítulo 2, quando Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim.
Que coisa bonita, sabe? Deixar o Cristo viver em mim. É Ele que vai dar a direção da minha vida. E aí eu termino pensando assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos sim viver essa experiência tão bonita, sabe? De testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de agir, onde quer que estejamos. Que Deus nos ajude, sabe, a ser essa igreja viva. Que Deus nos conceda a graça de aproveitar esse tempo de Francisco. A gente sabe que por causa da idade, claro, mas entenda, queridos irmãos, queridas irmãs, dá uma alegria para a gente viver nesse momento histórico, principalmente quando a gente pensa naquele que está à frente da nossa igreja, o Papa Francisco. Mas é muito importante a gente pensar, e na nossa paróquia? E na nossa comunidade? Como que nós estamos vivendo aquilo que é a proposta de Francisco? Será que Francisco chega na minha comunidade? Será que Francisco chega no meu movimento? Será? Será que Francisco chega na minha paróquia? Será que Francisco chega no grupo de pastoral que eu faço parte? Não sei, estou perguntando, queria que você pensasse. A igreja de Francisco é uma igreja que faz a igreja repensar o seu caminho. Porque, na verdade, claro, quando a gente pensa historicamente, né, Padre Geralda? Na verdade, nós vivemos grandes momentos da nossa arquidiocese, num passado bem próximo de nós com Dom Luciano, que na mesma direção de Francisco. E às vezes a gente fica pensando, na verdade Francisco não traz uma grande novidade. Que isso, padre? Não! Ele só está tentando mostrar que a igreja deveria voltar aos seus princípios, que é de fato aquilo que é a essência, que é o segmento do Cristo Jesus, que passou por esse mundo fazendo o bem. Que Deus então nos permita, sabe, viver essa grande alegria na tarde de hoje. E eu queria muito agradecer a Deus, sabe, a oportunidade de celebrar aqui com vocês. Deus lhe pague. E é claro, com essas máscaras a gente não consegue ver o rosto de cada pessoa, mas do fundo do coração, que Deus nos ajude, sabe, a continuar acreditando nessa igreja, e que Deus nos ajude a testemunhar esse jeito bonito de ser igreja, onde quer que estejamos. Problema, dificuldade, todo mundo tem, mas não desista não, vale a pena. Que o Senhor nos ajude e que Nossa Senhora, ela interceda por nós e que ela nos mostre sempre o caminho a ser seguido, em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.